Afinal de contas, existem vidas que importam mais do que outras. Essa é a questão que é abordada no começo do mangá de Monster. Vemos que Dr. Tema, um neurocirurgião brilhante, entra em uma discussão interna, uma discussão moral consigo mesmo. Entra um trabalhador turco que sofreu uma contusão na cabeça e que precisava urgentemente de uma cirurgia, mas logo após entra um tocador de ópera, muito mais famoso e hierarquicamente poderoso e que traria mais fama ao hospital. E então, o seu chefe, seu superior, o manda fazer obviamente a cirurgia daquele que era mais famoso, o tocador de ópera, mesmo o trabalhador turco tendo chegado primeiro. Afinal de contas, quem liga é só mais um trabalhador idiota, enquanto o tocador de ópera vai trazer fama, aquela sensação de gloriosidade ao hospital e todos vão querer entrar lá dentro, não é mesmo? Pois bem, Tema poderia ter escolhido fazer o certo, mas não fez, até porque ele estava só seguindo ordens, apenas seguindo ordens. Então isso mexe com seu psicológico. Até porque o trabalhador turco morreu. E mesmo na mão de outros médicos tão capacitados quanto ele ainda fica com aquela questão. Eu poderia ter salvo a vida dele, porque eu sou o melhor entre os melhores do hospital. Eu poderia ter salvo a vida de um ser humano. Então voltamos à mesma questão de novo, proferida pela sua namorada, filha do chefe do hospital. Existem vidas que importam mais do que outras. Afinal de contas, o que adiantaria salvar um trabalhador turco, sendo que não ganharia nada com isso? Enquanto salvar um tocador de ópera traria fama, um aumento, um prestígio a mais, traria glória, tanto ao hospital quanto ao médico que salvou a vida do mesmo. Isso mexe com o Tema, mexe de uma forma tão profunda que ele já não aguenta mais aquela situação, ele não aguenta mais. Então, depois de algum tempo, aparece um garoto misterioso que levou um tiro na cabeça e ali está ele, prestes a morrer. E Tema olha aquilo, obviamente não querendo cometer o mesmo erro, pega e vai para a sala de cirurgia. Porém, aparece o prefeito. O prefeito ali, por ter sofrido um acidente, acaba também indo para a sala de cirurgia, de neurocirurgia. Então, Tema é requisitado a fazer a cirurgia nele. Porém, o garoto tinha chegado primeiro, então dessa vez ele não cometeria o mesmo erro. E ecoando aquelas fortes palavras da esposa do trabalhador turco, ele acaba aceitando salvar aquela criança, o que mudaria totalmente a sua vida. Assim o faz, salva aquela criança, é despedido do hospital, tem o seu cargo rebaixado, sua namorada termina com ele, é afastado de literalmente tudo. E aquilo mexe, porém a sua consciência estava limpa, estava totalmente limpa. E ali, sentado mais o garoto, triste, totalmente desesperado com aquela situação, porém com sua alma tranquila, com a sua moral intacta, salvando assim quem realmente merecia ser salvo, quem chegou primeiro. Então ele fala: eu queria que todos morressem, todos. Eu não sei se é exatamente assim, mas ele dá a entender que quer matar aqueles que o feriram, quer matar aqueles que levaram crédito por ele, por ter salvo aquele garoto, mesmo ele tendo a ideia. Mesmo se não fosse por Tema, aquele garoto já estaria morto. Então, aquele garoto conseguiu ouvir aquilo, mesmo em seu coração. Ele estava ali, ele estava sentindo a intenção de Tema. E depois de algum tempo, todos aqueles que fizeram mal a Tema morrem por envenenamento. O diretor, pai da sua namorada e alguns médicos que meio que ajudaram esse bullying com o cara, né? Esse afastamento de seus cargos e etc. Mais um problema para Tema, não é mesmo? Já não bastava ser rebaixado dentro do próprio hospital. Agora tinha esse caso. E o maior suspeito era ele mesmo. Porém, obviamente não era. Era outra pessoa, era um terceiro. Era esse garoto, Johann Liebert, ou o monstro sem nome. Então, Tema vai buscar redenção. Redenção pelo seu erro de ter salvo aquele psicopata. Mas, obviamente, como ele iria adivinhar isso? Não é mesmo? Não teria como. Tema, então, busca por uma forma de eliminar esse monstro sem nome. E esse monstro cada vez mais cometendo assassinatos, matando cada vez mais casais e assim por diante. Uma linha associativa de casos mais aterrorizantes do que o outro, e tudo isso ligado a Johann, e Tema não poderia simplesmente ignorar isso. Então, obviamente, ele iria dar um jeito nessa bosta toda. E não era prendendo o cara, e sim dando um tiro na sua cabeça. Mas, obviamente, ao caso ele fizesse isso, ele perderia sua licenciatura como médico, até porque ele tiraria uma vida, o que contrapõe o seu juramento, que é de literalmente salvar todas as vidas sem distinção. Explicação longa, né? Mas ok. E esse desenvolvimento de personagem é muito bem
formada até o capítulo 70, por aí. Depois disso eles dão até uma abandonada nisso, né? Fingem que, sabe, nada importa, foda-se mesmo, já tá acabando o mangá. E eu não sei, eu sinto que tema iria ter um peso muito maior pra história, só que depois de certo ponto ele fica simplesmente invisível. É simplesmente Johan e Bonaparte que fica, e de resto, nada importa. Nem a Nina tava importando, então. Tema, então, ele vai aprender a utilizar essa arma. Vemos que o cara, por mais habilidoso que seja, mais preciso no tiro, ele ainda não vai conseguir matar um ser humano. Isso fica explícito quando ele tenta dar um tiro na nuca de Johan, e o Johan literalmente olha pra mira e fala: tira seu filho da mãe. Desafia ele no olhar. E ele poderia ter tirado tranquilamente ali. Acabou, irmão. Acabou. Só que não fez. Até porque treinar, atirar em uma árvore ou qualquer outra coisa do tipo é completamente diferente do que atirar em um ser humano. Treme suas mãos, sua consciência pesa, seu coração bate mais acelerado. Então, o capanga de Johan agride ele. Então, Tema, em autodefesa, acaba atirando nesse cara. Eu me esqueci o nome dele, só que ele era bem fodão, né? O Roberto, não é mesmo? Cara brabo, ele era um dos meus personagens favoritos, tá? Só pra falar, viu? Eu gostava bastante do estilo dele, me lembrava bem a máfia italiana. E com esse tiro, Tema pensa que matou ele, só que descobrimos mais tarde que não aconteceu. Mas nesse período, Tema fica na full depressão. Ele fica assim: puta que pariu, eu matei alguém. Então, agora eu não sou mais um médico. O cara fica tão na depressão que ele se nega a fazer cirurgias em outras pessoas, porque ele não tem essa licenciatura. Ele perdeu porque atirou em alguém e matou o outro ser humano. E suas mãos já não tremiam mais, porque aquela sensação, aquela adrenalina correndo na vida dele, e ele só pensava naquilo: eu matei uma vida. No geral, a maioria das pessoas acabam olhando para essa cena onde Johan dá um tiro no Roberto, ou acaba se negando a atirar em Johan mesmo estando ali prestes a matar aquele filho da puta, e não faz. As pessoas ignoram que essa artimanha de roteiro faz com que a gente dê mais peso ainda. O autor, quando escreveu isso, ele não estava com o intuito de fazer com que você pensasse: nossa, Tema é um idiota, por que ele não fez isso? Mas sim dar peso no sentido de que ele não fez isso, não porque ele não quer, mas sim porque sua ética e sua moral não deixam. Sua consciência pesa muito mais do que suas... do que seus objetivos. Por mais que Tema queresse a morte de Johan, o mesmo não poderia fazer, até porque ele salva vidas. Ele salva vidas. Vidas importam. As vidas que ele salvou pelo caminho nessa jornada importam. As vidas que ele salvou, mesmo indiretamente, também importam. Então, por que ele tiraria alguma vida? Entende esse peso? Essa construção de personagem foi genial, porque nos últimos capítulos, onde vemos Tema literalmente frente a frente a esse monstro, prestes a atirar, ele também se nega. Uma forma de dizer: por mais que você seja um monstro, eu também não me tornarei, porque eu sou melhor. O que me faz lembrar de uma frase de Friedrich Nietzsche, que foi uma das suas frases mais famosas escritas em seu livro Além do Bem e Mal. Abre aspas. Quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhando dentro de ti. Fecha aspas. Essa frase significa literalmente que, por mais que você tente lutar contra aquilo que você acha errado, ao fazer isso você também se tornará. Até porque, como você vai combater fogo com água, a água vai evaporar e vai dar mais combustão para aquele fogo ainda. Não tem como. Se combate fogo com fogo. Ok. Não adianta usar o argumento que dá pra combater com areia e tal. Você entendeu a frase que... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Vocês compreenderam. Talvez eu tenha me expressado mal, mas... sacaram. Eu espero que sim. E por mais que o final do mangá tenha muitas controvérsias em si, algumas pessoas achando perfeito, lindo, maravilhoso, e outras pessoas simplesmente odiando, achando uma porcaria, eu simplesmente encaro o final de Monster como, sabe, como a vida é. Monster, ele é construído não para ser uma história com um final totalmente fechado, pelo contrário, ele deixa frestas propositalmente para que você, como leitor, tente compreender o universo à sua volta e tomar as suas próprias decisões. Será que Tema estava certo em tentar buscar essa vingança? Será que não seria melhor ele realmente ter matado do que ter escolhido sua moral, sua ética? Será que todas aquelas vidas valiam realmente a pena serem sacrificadas apenas para satisfazer o ego de Tema? Esses pensamentos, essas questões filosóficas são muito interessantes a serem abordadas, porque forçam nós a
questionar o mundo à nossa volta de uma forma muito mais interativa. Monster faz isso, tanto é que eu comecei a estudar sobre o niilismo com essa obra. Eu nunca tive contato com ele até conhecer Johann, conhecer seus ideais, conhecer o conceito de Übermensch, e aí me aprofundar os conceitos lendo Assim Falava Zaratustra, Além do Bem e do Mal, e etc. O que me ajudou bastante nessa questão de compreender o que o autor quis dizer. E hoje eu olho pro final de Monster e penso, eu entendi. Tema, ele escolhe salvar a vida de Johann, mesmo ali levando um tiro na cabeça por um bêbado. A gente só esquece que isso aconteceu, finge que não aconteceu, foda-se, e ele salva para satisfazer o seu ego como médico, salvar aquela vida, mas não apenas para isso, mas sim para mostrar um ato de humanidade. Como eu disse na frase anterior, para acabar com o monstro, você precisa se tornar um monstro também. Tema não se torna um monstro. Por mais que ele não tenha acabado com ele salvou muitas vidas no caminho. Ele fez vários amigos, ele, construiu uma vida totalmente diferente do que era. De um escravo submisso do sistema, onde ele tinha que virar a putinha do seu chefe e dizer, ok, eu vou salvar a vida de quem você quer que eu salve. Para um médico que realmente segue sua ética e moral.